Você sabe qual a diferença entre monopólio, oligopólio e cartel? Um monopólio ocorre quando uma única empresa detém o controle quase absoluto de um mercado ou indústria específica sem concorrência significativa. Isso significa que essa empresa é a única fornecedora de um determinado produto ou serviço, e os consumidores não têm alternativas reais. Um monopólio pode resultar em preços mais altos, qualidade inferior e falta de incentivo para a inovação, uma vez que a empresa não enfrenta competição direta. E como se formam esses monopólios segundo o senso comum? O senso comum acredita que os monopólios se formam devido ao fato de que as empresas de um determinado setor têm diferentes taxas de lucro. Se uma empresa tem uma taxa de lucro maior do que a sua concorrente, ela crescerá mais do que ela, e em algum momento terá dinheiro suficiente para comprá-la, para aumentar sua participação no mercado. Isso acontece continuamente até que chega a um ponto onde uma única empresa domina totalmente algum setor específico. A consequência disso é que os preços sobem, a qualidade dos produtos diminui e o consumidor fica de mãos atadas, sem opções. Já um oligopólio é quando poucas empresas dominam algum setor e acabam formando um cartel entre elas, que seriam acordos de fixação de preços mínimos, deixando o consumidor sem opções novamente. A grande maioria das pessoas acredita que o governo deveria coibir isso, fazendo dessa prática ilegal, com as políticas conhecidas como antitrust. No entanto, é claro que esses acordos de preços artificialmente altos continuariam acontecendo por debaixo dos panos. Mas essas teorias têm alguns furos. Primeiro, quando uma empresa cresce demais e acumula dinheiro suficiente para comprar suas concorrentes, essas empresas concorrentes não são obrigadas a vender seus negócios. No entanto, fusões e aquisições de fato acontecem entre essas empresas. E é claro que um empresário que compra suas concorrentes passa a se sentir mais confortável e menos preocupado em oferecer produtos bons e baratos. Mas tão logo isso acontece, ele acaba abrindo espaço para novos investidores entrarem no setor. Portanto, um empresário que consiga a proeza de ser tão eficiente ao ponto de monopolizar um determinado setor só consegue manter essa posição caso continue oferecendo produtos de qualidade e bons preços. Senão, ele abre oportunidades para novos entrantes. Entretanto, os defensores de políticas antitrust alegam que essas empresas monopolistas adotam uma prática desleal conhecida como dumping, que seria a prática de vender abaixo do preço de custo por um tempo para quebrar os competidores. No entanto, essa prática carece de exemplos no mundo real e acaba ficando reduzida ao campo teórico. E mesmo que acontecesse no mundo real, seria uma prática insustentável. Tão logo ela parasse de vender no vermelho, abriria novamente a oportunidade para os concorrentes. E se mantivesse de fato essa prática, quem ganharia com isso seriam os consumidores. Já em relação aos cartéis, existe um outro furo que é o seguinte: quando empresas de um determinado setor combinam um preço mínimo, algumas empresas terão vantagens com esse acordo e outras desvantagens. Por mais que o preço final delas seja o mesmo, o custo provavelmente não é o mesmo. E mesmo que seja, a quantidade que elas vendem não será a mesma. Porque algumas estão mais bem localizadas, algumas têm um nome mais forte, algumas têm uma melhor qualidade de seus produtos, enfim. Aquelas que estão em desvantagem terão o incentivo óbvio de vender por preços mais baixos para compensar essas desvantagens, quebrando assim todo o cartel. Então, em um livre mercado, a tendência natural é que existam múltiplas empresas em cada setor e quando existem poucas, elas fazem isso mantendo boa qualidade e o preço. Não por serem anjos, mas para desincentivar novos investidores a entrarem no ramo. Até porque novos investidores estão sempre à procura de demandas que estão sendo mal atendidas. Então, como se formam esses monopólios e oligopólios na prática? Na prática, acontece assim: um empresário cresce honestamente, sendo eficiente em satisfazer os consumidores em algum setor. A partir daí, ele passa a financiar políticos e burocratas para que regulem o próprio setor, tornando muito caro e complicado para que novos investidores entrem no ramo. Quanto menos custoso for cumprir com suas exigências regulatórias, mais rápido é o ajuste feito pela entrada de concorrentes. A melhor forma de preservarmos a saudável concorrência entre produtores é não permitir que o Estado regule os produtos com leis, regulamentos e exigências. Por exemplo,
Há poucas empresas de telefonia móvel no Brasil. Mercado regulado pela Anatel. Há poucas empresas de avião comercial. Mercado regulado pela ANAC. Há poucos bancos. Mercado regulado pelo Banco Central. Os planos de saúde são caros e pouco variados. Mercado regulado pela ANS. São raras as empresas de ônibus que surgem para concorrer com as já existentes, e as que existem dificilmente concorrem entre si. Mercado regulado pela ANTT. Os postos de combustíveis são sempre os mesmos. Nenhum quebra e nenhum surge. Mercado regulado pela ANP. Portanto, os monopólios e oligopólios se formam em estados altamente intervencionistas, como o Brasil, e não em estados como a Suíça, por exemplo. Um bom exemplo de uma empresa que cresceu com a ajuda do governo é a JBS, maior processadora de proteína animal do mundo. Antes de mais nada, é importante deixar claro que a família Batista, dona da JBS, cresceu trabalhando duro e honestamente, e aproveitaram muito bem o aumento do preço das commodities com a entrada da China no mercado internacional. Mas a partir daí, começaram a financiar campanhas políticas para receber vantagens indevidas. Em 2014, por exemplo, a JBS doou cerca de 370 milhões de reais para campanhas políticas. Isso tudo dentro da lei. A JBS começou a comprar frigoríficos com o intuito de eliminar um intermediário entre eles e o consumidor final. Até aí, nada de errado. Porém, diversas regulações começaram a ser criadas, dificultando a abertura de novos frigoríficos. É claro que essas regulações foram muito bem-vindas pela JBS. Dentro dessas vantagens estavam não só regulações dentro do próprio setor, mas também financiamento para comprar concorrentes através do BNDES. Em 2007, o BNDES ajudou a JBS a comprar a americana Swift, então maior processadora de carnes do mundo, através do programa do PT de Campeões Nacionais, também conhecido como Bolsa Empresário. Entre 2002 e 2013, o banco teria liberado um total de 12 bilhões para a família Batista. Sustentado por um crédito fácil do BNDES, a JBS elevou seu faturamento de 4 bilhões em 2006 para 170 bilhões em 2016, um crescimento de mais de 4.000%. A multiplicação da riqueza levou Joesley Batista a entrar na lista dos 10 brasileiros mais ricos da revista Forbes. Com atuação em mais de 150 países, 300 unidades industriais e mais de 200 mil empregados. A JBS é só um exemplo famoso, abundam exemplos do Brasil de casos semelhantes, como a Odebrecht, que recebeu vantagens para a construção de obras públicas dentro e fora do Brasil. A Eike Batista, por exemplo, que recebeu bilhões do BNDES, enfim. Quem cria monopólios e oligopólios é o governo e não o livre mercado. Principalmente o governo de esquerda, que tem o interesse de criar monopólios, já que é mais fácil estatizar posteriormente um setor com uma ou poucas empresas do que um setor competitivo. E a solução para isso não é proibir financiamento privado para campanhas políticas. Esses financiamentos aconteceriam por debaixo dos panos de qualquer forma. A solução é tirar o poder de burocratas de criarem regulações ao livre mercado. Para isso, é importante que as pessoas abandonem essa mentalidade de que os empresários são gananciosos e só buscam o próprio interesse, enquanto os burocratas são anjos que buscam o bem comum. Nada mais ingênuo. Portanto, a solução para monopólios e oligopólios é deixar o mercado livre, para que novos competidores entrem para melhorar preço e qualidade.